A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu sou o evangelista Adelson Júnior e eu te convido para hoje, junto comigo, estudarmos a lição de número 12 da nossa revista bíblica dominical. A lição de hoje trata do fruto do Espírito em relação ao seu portador. Vem comigo, mas antes de você continuar assistindo esse vídeo, clique no nosso sininho para receber notificações e no joinha, para que você possa impulsionar esse vídeo e mais pessoas sejam alcançadas. Vamos lá? Te convido nessa manhã, então, a abrir a sua revista da Escola Bíblica. Se você não a tem, acompanhe comigo. O fruto do Espírito em relação ao seu portador. O versículo que nós vamos utilizar para falar desse tema é Romanos 8,5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Essa é uma verdade absoluta. A única maneira de sermos mais parecidos com Deus e de termos as qualidades que habitam nele é sermos guiados através do Espírito Santo. Se você tem uma Bíblia Sagrada no seu smartphone ou uma Bíblia física, abra ela comigo agora. Eu vou te dar aqui as referências. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25. E a carta escrita aos Efésios, capítulo 4, versículo 22, 23 e 24. Veja só o que a palavra de Deus está nos dizendo. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Meus amados, a palavra de Deus impulsiona o crente a ser cheio do Espírito. Nesse trimestre nós estudamos a Igreja e o Espírito Santo. Na lição de hoje, nós vamos falar a respeito de 3 qualidades que compõem o fruto do Espírito na vida do cristão. Você já percebeu que na lição passada, quando foi abordado o fruto do Espírito, essa qualidade que deve estar presente na vida de todos os crentes tem muitas características. Características que são desdobradas através de princípios norteadores do caráter cristão. Hoje nós vamos falar sobre 3 princípios. O primeiro princípio, a fé. O segundo princípio, a mansidão. E o terceiro princípio, a temperança. Esses princípios ordenam a respeito da vida do cristão qualidades que devem ser adotadas no comportamento corriqueiro. E nós vamos iniciar falando da fé. A fé que em Hebreus é tida como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé que nos aproxima de Deus. A fé que nos permite tocar o intangível e ver aquilo que ainda não está visível diante dos nossos olhos. Pois bem, me acompanhe aqui no primeiro tópico da nossa lição, o fruto da fé. A fé como princípio de uma vida cristã talvez seja aquilo que nos mantém em pé na presença de Deus. Paulo, quando ele escreve a sua carta em Coríntios, ele fala que existem 3 virtudes que direcionam a vida do cristão, ou que são a base da vida do cristão. A fé, a esperança e o amor. Não por acaso Paulo trata da fé como essa primeira virtude, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível se aproximar de Deus. Afinal de contas, aquilo que não se vê com os olhos só pode ser entendido e compreendido aos olhos da fé. Imagine você explicar para uma criança que o ar existe se o ar não é visível. Você precisa demonstrar para essa criança que a nossa respiração depende do ar e que, apesar de ser invisível, ele é vital para a vida. Da mesma maneira, a fé. Sem fé, o cristão não pode se aproximar de Deus.
Sem fé é impossível crer que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé, nós não temos condição de tirar os nossos pés da nossa casa, do lugar onde nós estamos e nos guiar a um templo, nos guiar a uma congregação, porque nós não entenderíamos a essência do que Deus faz. E aqui, na lição de hoje, nós precisamos entender a fé com este aspecto, mas um pouco além. Na lição de hoje, o nosso bispo Oídes José do Carmo traz a visão da fé, à luz do texto sagrado que se encontra aqui em Mateus 25, 14 e 30, como a virtude da fidelidade do cristão a Deus, da confiabilidade do cristão em relação a uma conduta inspirada no Espírito Santo. A fé, nesse sentido, vem da palavra pistes, que nesse contexto significa fidelidade e confiabilidade. A fé, como fruto do Espírito, nos faz ser fiéis a Deus independente da circunstância. É só por fé que o salmista pode escrever o Salmo de número 23 e dizer: ainda que eu ande por um vale sombrio e de morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. E essa é a realidade que nos aproxima de Deus, porque independente da circunstância, meus amados, quando nós estamos firmados e alicerçados na fé, nós sabemos que o nosso Redentor vive. E à luz do que Jó, em o capítulo de número 42, afirma, que antes eu só conhecia Deus de ouvir falar e agora eu conheço de ver, nós experimentamos a presença de Deus e a sua ação nas nossas vidas diariamente. A fé, como fruto do Espírito Santo, nos faz confiar em Deus e abrir mão dos nossos propósitos pessoais, dos nossos desejos humanos, enganosos. Vejamos o exemplo de José. José permaneceu firme na casa de Potifar, ainda que sendo tentado a pecar contra o seu senhor. Ele preferiu ser julgado, incriminado, tido como um criminoso, do que pecar contra o seu senhor. Ele tinha todas as possibilidades de abdicar da fidelidade aos seus princípios, de abdicar, antes de tudo, dessa fé de que Deus, ele nos vê quando ninguém está nos vendo. Essa é uma das características da fé. Nós não nos preocupamos apenas com o julgamento dos outros, mas antes de tudo, o que nós fazemos é para agradar o nosso Senhor. É em razão de desejarmos estar mais perto dele. E para estar mais perto de Deus, nós precisamos ter uma fé que nos ajude a ser mais santos, a santificar os nossos pensamentos, a santificar os nossos comportamentos. Quando a Bíblia fala que o nosso coração, mente e corpo devem ser apresentados diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, a Bíblia está se referindo a essa atitude de fé. Quando Deus pede a Abraão que sacrifique o seu único filho, Isaque, Abraão, por mais que sinta naquele momento uma dor muito grande, ele sobe ao monte com a certeza de que Deus que deu poderia restituir a vida de Isaque mesmo depois de estar morto. E eu te pergunto, você tem vivido esse fruto do Espírito? Você tem sido fiel aos seus princípios? Você tem sido confiável em relação ao direcionamento de Deus na sua vida? Você de fato anda de acordo com a vontade de Deus? Hoje é um momento oportuno para fazermos essa reflexão. A fé, como fruto do Espírito, nos permite e nos capacita a permanecer em Cristo Jesus. Essa fé é uma fé salvífica. Não é a fé simplesmente do crer, do acreditar, do saber que Deus existe. Afinal de contas, a Bíblia mostra que Satanás e os demônios, eles creem até estremecer.
O texto sagrado em Tiago, no capítulo 2, no versículo 19, nos mostra que Satanás e os demônios creem a ponto de estremecer, a ponto de ter, de fato, um temor, mas eles não obedecem. A fé salvífica, a fé como fruto do Espírito Santo de Deus, ela nos faz andar com Deus e ela nos permite mais do que crer, ela nos permite obedecer. Mais do que sacrificar, mais do que estar presente no culto, mais do que dizimar, mais do que fazer parte de um trabalho, cooperar na igreja, é preciso obedecer. E a fé como fruto do Espírito, ela nos faz capazes de entender que não é possível dizer que acreditamos em Deus, dizer que nós temos o fruto completo da fé, se não formos obedientes à sua vontade. Hoje é tempo de resgatarmos essa fé. Hoje é tempo de vermos o agir de Deus na nossa vida e determinarmos um novo tempo. Um tempo de fé, mas uma fé que nos guie muito para além das emoções. Uma fé que nos guie para uma vida de intimidade com Deus, uma vida de santidade, uma vida de cumprimento cabal dos propósitos e dos princípios eternos de Deus na nossa vida. O segundo ponto da lição aborda uma outra qualidade do fruto do Espírito, que é a mansidão. A mansidão, como fruto do Espírito, é a capacidade de pacificar, é a capacidade de não se deixar levar por emoções do momento. Sabe aquela pessoa que ela pensa antes de falar? Sabe aquela pessoa que para você ela é um exemplo porque você nunca a viu falando mal dos outros? Essa pessoa traz consigo essa qualidade chamada mansidão. Moisés é um exemplo muito forte de mansidão na Bíblia, porque em situações desafiadoras, Moisés conseguiu ter esse autocontrole emocional. Ele não se deixou levar pelo calor do momento. E ainda que Moisés seja um exemplo de mansidão, houve momento na vida de Moisés que ele perdeu a estribeira. Antes de Moisés iniciar a sua trajetória como grande líder de Israel, ele perde a cabeça e mata um egípcio. Está lá registrado na Bíblia Sagrada. Você que leu e que conhece a história de Moisés sabe disso. Mas depois disso, Moisés teve um encontro com Deus. Moisés ouviu a voz de Deus e a partir de então ele se tornou um exemplo. Mas não existe melhor exemplo do que o nosso Cristo Jesus. Em Mateus 11, no versículo 29, ele diz: "Vinde a mim, vocês que precisam aprender, porque eu tenho um coração manso e humilde." Ele começa o versículo 28 dizendo: "Vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, fadigados, assoberbados, tão influenciados pelas inconsistências, pelas insatisfações dessa vida, talvez desequilibrados emocionalmente, vinde a mim e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração." No Sermão do Monte diz Jesus: "Bem-aventurados os mansos, porque eles verão as promessas de Deus." Moisés, o homem que depois de ser tratado por Deus se tornou exemplo de mansidão, não pôde entrar na terra prometida porque num determinado momento, quando o povo o incita e começa a dizer que estava com sede, Moisés bate o cajado na rocha com ira, com raiva. E naquele momento Moisés faz essa ação sem ser guiado pelo Espírito Santo. A água até brota da rocha, mas como consequência Deus não permite que Moisés chegue à terra prometida. E muitas vezes por não termos mansidão, por não refrearmos a nossa língua, por não termos sabedoria de como tratar as pessoas, por querermos sempre ganhar a razão, por querermos sempre
ter a palavra final, nós perdemos a bênção, nós perdemos a oportunidade de conquistar coisas extraordinárias. Como é bom conviver com alguém que tem o fruto do Espírito e que exala mansidão. Porque quem é manso agrega. Quem é manso faz com que nós nos sintamos à vontade de estar perto dessa pessoa, porque essa pessoa torna-se exemplo de sabedoria, torna-se exemplo de equilíbrio emocional, torna-se exemplo de uma vida de pontes. E tem muita gente que tem exemplo de uma vida de muros, que constrói barreiras, que dificulta os relacionamentos. Não vou dizer que é fácil. Você tem família, você tem amigos. Nem todas as pessoas são agradáveis, mas uma pessoa mansa consegue ter equilíbrio para lidar com os mais diferentes perfis. Consegue ter equilíbrio para não se deixar levar pela ira, pelo rancor. Consegue atravessar as diferenças. O pastor Stanley Orton diz que a mansidão sabe que Deus está cuidando de tudo e por isso não toma a vingança nas próprias mãos. Ao invés de sermos grosseiros, egoístas e facilmente provocados à ira, demonstramos mansidão, protegendo o próximo e preservando a nós mesmos. Quando despertamos em nós a qualidade da mansidão, evitamos muitos dissabores. Sabe aquele ditado que diz que quem fala o que quer ouve o que não quer? É uma grande verdade. Afinal de contas, quando nós nos deixamos levar pelo nosso instinto humano, porque não é possível o ser humano ter a mansidão em si mesmo, isso é uma qualidade do Espírito Santo. Nós fazemos o que queremos e recebemos como consequência danos para a nossa vida. Que Deus, através da sua graça, nos dê um coração manso. Que Deus, através da sua graça, nos dê uma mente despertada e qualificada para exercer o ministério da mansidão. E assim, que nós sejamos perdoadores, que nós não sejamos rancorosos, que o Espírito Santo de Deus quebre os muros diante de nós, assim como as muralhas de Jericó caíram, e que Ele nos faça conquistar a bênção da parte dEle. O tópico de número 3 nos fala sobre o fruto da temperança. A temperança, como talvez muitos de vocês até já associaram, tem a ver com o tempero na vida do crente. Sabe, aquela qualidade que faz com que nós tenhamos a capacidade do autocontrole, a capacidade de determinar condições para que não excedamos nem para um lado e nem para o outro, é a temperança. A temperança na vida do crente tem um valor inestimável, porque a temperança fala do domínio próprio. E no sentido bíblico, diferente da mansidão, que é o autocontrole das emoções, é o autocontrole nas relações, a temperança é o autocontrole dos instintos, é o autocontrole da vontade, dos desejos. E se a Bíblia diz que se os nossos olhos nos fazem pecar, é melhor arrancarmos do que não irmos para o céu, não irmos para o paraíso, se as nossas mãos nos fazem pecar, é melhor arrancar. A Bíblia fala no sentido do domínio próprio, da temperança, desse equilíbrio, desse tempero, de não nos deixarmos levar pelos nossos desejos, mas saber exatamente o momento de evitar ou o momento de agir. A palavra temperança, que tem origem no grego, ela era muito utilizada para se referir ao cavalo selvagem que era domado. Imagine aquele animal selvagem que ele é domado, ele tem o instinto domado e ele se torna um animal dócil, um animal equilibrado, um animal que é referência de montaria. Aqui a palavra temperança, apesar de não se referir a esse contexto, ela tem essa ideia consigo. Nós precisamos controlar esses desejos selvagens, esses desejos carnais que herdamos de Adão.
que herdamos da natureza caída de Adão e nos aproximarmos cada vez mais do Cristo, de Jesus. Olha só que interessante. O dicionário bíblico Wycliffe diz que Paulo, quando argumenta com Félix, enfatiza o autocontrole junto com a justiça e o juízo futuro. Em Tito, essa lista fica maior ainda. Quando Paulo se refere às qualidades do obreiro, em Tito, no capítulo 1, ele ordena que o obreiro, o homem de Deus, seja equilibrado, não dado ao vinho, marido de uma mulher só, que não seja fofoqueiro. Existem várias características que são ali narradas por Paulo. E Paulo, quando traz essa ideia, ele traz a ideia de uma vida coordenada, dirigida pelo Espírito Santo. Afinal de contas, é o Espírito Santo que atua na nossa vida e nos dá dons. Mas é o mesmo Espírito Santo também que nos tira desse cativeiro da nossa natureza humana. A Bíblia diz que quando Jesus subiu ao céu, ele arrancou do cativeiro os dons dos homens. Jesus arrancou do cativeiro a natureza caída do homem. E ele deu a possibilidade do homem herdar uma natureza divina em Deus. A temperança é uma virtude que não pode de maneira nenhuma ser desprezada como uma qualidade de menor valor. É uma qualidade que nos ajuda a coordenar as nossas ações. Quando nós temos temperança, dificilmente nós vamos deixar que a emoção prevaleça. Ainda que a emoção, que vem do latim ex movere, que é uma onda que não tem controle, nós aprendemos a gerenciar as emoções. E às vezes vem aquela emoção forte, mas assim como o surfista que nada por sobre a onda, nós aprendemos a controlá-la através da temperança, do domínio próprio. A temperança nos ajuda a ter uma vida mais equilibrada. E isso só é possível com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo em nossas vidas, nós somos levados a declinar do propósito divino e atendemos prontamente os desejos da nossa carne. É por isso que quando somos guiados pelo Espírito, nós somos também levados muitas vezes a evitar aquilo que nos afasta da presença dele. Se você tem dificuldade de controlar os seus impulsos sexuais, você precisa evitar estímulos que te levem a despertar esses estímulos. Se você tem dificuldade de controlar a sua língua, você precisa evitar até mesmo conviver com pessoas que te incitam a falar um pouquinho mais. É necessário ter medidas de cuidado, medidas de controle. Mas quando nós temos o Espírito Santo despertando em nós o fruto da temperança, ele nos ajuda. Ele nos ajuda com consolo, ele nos ajuda nos convencendo, porque ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ele nos ajuda, nos estimulando a fazer o que é bom e o que é agradável. O pastor Antônio Gilberto, em um dos seus livros, diz que a temperança como fruto do Espírito é a abnegação dos desejos ou dos prazeres maus. A palavra original, que vem do grego katreia, refere-se propriamente ao controle das paixões sensuais, como é o caso da moderação do prazer sexual e da moderação no comer e beber, a glutonaria. Quando nós somos temperantes, nós também conseguimos ter esse domínio próprio sobre o desejo de comer em excesso, sobre o desejo de só dar vazão àquilo que nos satisfaz. Existe uma lógica moderna chamada hedonismo. Se me dá prazer, se faz bem, então pode. Mas a Bíblia vai nos dizer que nós podemos todas as coisas. Paulo nos diz isso, mas nem todas as coisas nos convém. Podemos todas as coisas, mas não vamos deixar nos dominar por nenhuma delas. Até mesmo a liberdade, quando em excesso se torna escravidão. Precisamos deixar que Deus haja nas nossas vidas e nos guie a uma vida de fé, de mansidão e de temperança.
Quando nós somos guiados pelo Espírito, nós somos orientados a viver uma vida com mais qualidade, com mais tranquilidade, com mais paz. E Ele nos tira do charco de lodo dessa vida só de coisas humanas, terrenas, limitadas, e nos guia para uma vida com olhar na eternidade, para uma vida alargada, cheia do Espírito Santo. Que eu e você sejamos favorecidos por essa graça e que hoje Ele nos desperte a mais fé, a mais mansidão e a mais temperança. Onde você estiver, feche os seus olhos comigo e finalize essa lição de hoje com uma oração. Pai eterno, no nome de Jesus Cristo, nós te bendizemos, porque o fruto do Espírito Santo é notado nas nossas vidas, através de qualidades vitais. Hoje nós falamos da fé, da mansidão e da temperança. E nós não queremos ser apenas ouvintes esquecidos, mas praticantes. Deus, nós sabemos que por nós mesmos não conseguiremos adquirir essas qualidades, mas visita-nos através do Espírito e nos torna mais parecidos com o Senhor, nos dê mais fé, nos torne mais confiáveis, nos dê mais mansidão, nos ajude a ser pacificadores, a ter autocontrole sobre as nossas emoções, nos dê temperança, nos ajude a ter domínio próprio, nos ajude a controlar os nossos instintos humanos e os desejos da carne. Que nós sejamos guiados pelo Espírito e cada vez mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Deus te abençoe e até a próxima Escola Bíblica Dominical. Em nome de Jesus.